pessoal, bom dia. Então, vamos começar a nossa. Tava com saudade então de programar. Vocês vão ver que a gente não vai fazer aqui nada absurdo, não vai. Eu não vou exigir demais de vocês. Minha ideia é até aproveitando que a gente vai ter 2 dias, é o seguinte: a gente vai fazer. Minha ideia inicial é deixar um dia da aula síncrona para atendimento. Então, por exemplo, eu vou dar um conteúdo, né, na quinta-feira. E normalmente pela minha experiência ali com a engenharia, passou de 1 hora, não vale a pena também ficar. Então, a minha ideia é no máximo ficar 1 hora dando conteúdo e depois eu mantenho aqui, posso tirar dúvidas daquele conteúdo, né? Ou de algum conteúdo prévio. E depois na outra aula síncrona, que seria nas quintas, desculpa, na segunda, eu vou estar síncrono, digamos assim, eu vou estar disponível aqui nesse link, né? E aí vocês podem, quem tem dúvidas, vai lá e vai poder tirar dúvidas, vai poder. A gente faz esse esquema de inscrição, né? Por vez, por ordem de chegada, de repente. Para não ter que ficar marcando atendimento separado, a gente pode aproveitar que tem 2 dias. E aí vocês vão ter esse dia no meio ali para poder, entre uma quinta e outra, para poder tirar dúvidas e ver o que não está funcionando, né, no exercício que vocês estão tentando fazer. Eu posso trazer algum exercício extra também para quem tem facilidade, né, na segunda-feira. E, e aí vocês vão ter sempre o prazo para entregar aquela atividade da quinta-feira na próxima quinta-feira. O que vocês acham dessa dinâmica? Eu acho boa, Sora. É isso que a gente tinha pensado, sabe? Em não ter nada muito grande no final e nem nada muito grande por semana, assim. Uhum. A minha ideia de fazer avaliação é fazer uma pequena avaliação lá no final, tá? Mais pro final do módulo. E esses exercícios menores agora, para cada semana, vai contar como presença para vocês daí. Então, caso alguém não consiga, teve algum problema, alguma coisa, não possa ver a aula síncrona, vocês podem assistir depois. Eu vou gravar sempre, vou botar lá no YouTube, né? E o que vai valer como presença mesmo vai ser a entrega dessa atividade. Chat. Então, assim, ó, a minha ideia não é avançar tanto. A gente vai começar a parte de programação orientada a objetos, efetivamente, e a gente vai ver os conceitos. Aí isso vai depender muito do ritmo, né? Como é que a gente está vendo. Se a gente vê que está muito lento, estão fazendo e está sobrando tempo, digamos, a gente pode avançar um pouco mais, ou vice-versa, né? Se tiver. Boa pergunta. Então, posso dar hoje, Larissa. Posso fazer uma revisão hoje sobre modularização. E, Sora, tu pretende fazer exercício, tipo assim, tipo aqueles que tu dava em aula pra gente entregar no Moodle? Ou algo mais elaborado que nem aquele que tu mandou pra gente? Porque aquele, assim, eu particularmente achei bastante coisa pra uma semana, sabe? Qual que era? Nem me lembro mais. Aquele da biblioteca, do Ah, cadastro da biblioteca. sim, aquilo seria mais um exercício de final de módulo daí. Mais nesse Calma, sentido, não assim. entendi. A gente pode fazer algum exercício de, tipo, parcialmente, alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, de uma biblioteca, ver quais classes que existem, aí criar alguma dessas classes, não fazer todo o sistema, né? De uma. Mas é aquele que tu mandou pra gente, a gente tem que entregar pro dia 12? Deixa eu ver qual, já acessou no Moodle lá, tu diz? Chegou um e-mail hoje de manhã de uma atividade que tu colocou no Classroom. Ah, ele manda e-mail, olha só. Não sabia. Então, assim, ó, como é que vai funcionar, assim, deixa eu ver qual é a atividade aqui, peraí. Eu tenho aqui. Só desculpa te interromper, a Rafaela tá pedindo pra entrar na sala. Boa. Mas não chegou nada aqui. Tô, inclusive, aberto. Acontece isso de não receber a notificação quando eu tô em outra janela. Estranho.
Agora, a Ângela chegou. Estranho, por que a Rafael não tá conseguindo? Será que ela tá na sala errada? Ah, então, só voltando aqui um pouquinho, então. A gente vai usar o Moodle, né? Como vocês estão usando em tudo que é disciplina. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou sempre colocar aqui o material que eu der da semana, se tem algum código, se... bom, esse gabarito vai aparecer depois. E o link para a atividade lá do Google Classroom, porque eu acho mais prático para eu conseguir dar um feedback para vocês de, tipo, por atividade, individualmente é bem melhor do que se eu ficasse fazendo tudo pelo Moodle, né? Mas a questão ali que foi levantada, isso aqui não é para implementar todo o cadastro, tá? Isso aqui, na realidade, é só para criar as classes, mas eu vou explicar depois, não precisa se assustar. Ali é só para, a gente vai fazer parcialmente aquilo ali, digamos. Vocês não tem que implementar programa principal, cadastrar nada ali. Ah, entendi. É só a gente vai começar a ver a parte de orientação a objetos. Mas antes eu vou, como foi pedido ali, eu vou fazer então uma revisão de modularização, né? Para a gente não começar, até porque métodos são importantes ali em orientação a objetos, então a gente tem que dar uma reforçada nisso mesmo. Vamos fazer então o seguinte, Só, diga. não sei se foi só comigo ou se aconteceu com outros alunos também, mas teve do Moodle de se inscrever a gente de alguns cursos, inclusive do seu. Ah, é? Uhum. Deixa eu ver, a É, inscrição que era... não é só contigo. Já aconteceu com várias pessoas. Comigo já aconteceu em vários cursos. E parece que eles não vão resolver o problema. Porque, né? Faz tempo que tá acontecendo isso e ninguém fez nada ainda. E vocês não Mas o conseguem Moodle desencerra da turma. vocês não conseguem se inscrever de novo? Só se tiver a senha, né? Só que às vezes a gente perde as senhas e tal. Tá, a minha, se eu não estou enganado, era Java, tá? A chave de inscrição. Depois quem foi eliminado ali, quem foi cancelado, né, no Moodle ali, tenta se inscrever de novo e se não conseguir, daí me avisa. Mas é a TI que mexe, não adianta. Eles não deixam a gente mexer no Moodle. Bom, pessoal, então assim, ó, vou dar uma revisada rápida. Eu não vou usar material aqui nessa parte de modularização, vou tentar fazer um exemplo. Vocês têm alguma ideia de exemplo, de algum código que eu possa depois pegar e modularizar? Tipo, fazer um programa principal, depois eu vou quebrar ele em partes. Aceito sugestões. Fazer o seguinte, eu criar um projeto aqui, eu criar uma classe. Exemplo. Deixa eu ver aqui. Beleza, da Med Notes, ótimo. Então assim, ó, como todo algoritmo que a gente... Beleza, vou fazer isso aí então, Larissa. Então assim, ó, primeira coisa que a gente tem numa classe, né? Deixa eu botar em modo apresentação aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer numa classe, que a gente quer fazer um programa principal, né, que vai poder executar, é criar o nosso PSVM, o nosso Public Static Void Main. É dentro desse método aqui que a gente vai executar ele. E toda classe que tiver esse cara aqui, esse método, ele pode ser executado. Daí. A gente vai ver depois, ao longo dessa aula de hoje, que a gente pode criar outros arquivos no qual não vai ter essa figura aqui, que é o main. Mas aí eu vou explicar depois. Então, se a gente vai fazer qualquer algoritmo, a gente tem que fazer as três partes, né? A entrada de dados, precisa de alguma coisa do usuário, vai fazer o processamento desses dados, processamento dos dados, e vai mostrar uma saída para o... Normalmente,
normalmente são esses 3 passos para o usuário. São essas 3 coisas que a gente tem que fazer em qualquer programa. Eu preciso de alguma informação de fora do meu programa, que é a entrada de dados. Eu vou fazer algum processamento em cima, que é o que o usuário quer, e depois vou mostrar alguma coisa para ele desse processamento. Então, se a gente quer fazer a média, fazer uma média simples, né? Se eu quiser fazer a média de 2 notas, por exemplo, primeira coisa que eu tenho que fazer é ler os dados. Deixa eu só ver aqui que eu... deixa eu pegar um exemplo aqui, não é nesse. Então, eu vou pegar um exemplo aqui de como usar o Buffer Reader, que eu sempre me esqueço. T1, blá blá blá, não é aqui. Acho que é aqui, talvez. Revisão de Java. Não me lembro se eu tenho aqui. Vamos ver se tem aqui. Programa cachorro. Não consigo decorar um negócio do Buffer Reader. Eu não gosto de usar muito scanner, tá? Bom, vamos usar aqui só para o exemplo de agora. Mas depois eu mostro para vocês como é que funciona para usar o Buffer Reader. Então, um scanner é um jeito mais simples de ler dados do usuário. Ele vem do pacote util aqui, né? Só que ele tem alguns bugs. Então, ele não funciona muito bem quando a gente vai ler muitas coisas. Principalmente quando a gente intercala string, que é texto, e números em geral. Ele dá alguns problemas, ele pula alguma leitura. Mas depois eu mostro para vocês como é que funciona essa outra forma de ler. Bom, então a gente precisa ler esses dados. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para o usuário, né, qual é a primeira nota. Então vou usar o println, aquele método pacote out para mostrar alguma coisa para o usuário. Então qual a primeira nota? Perguntar. E aí eu tenho que ler essa primeira nota. Vou salvar ela como um double, número com um vírgula, né? Então a nota 1. Vou pegar o nosso scanner, vou chamar o método nextDouble para ler um número desse tipo e salvar em nota 1. Vou fazer a mesma coisa aqui para nota 2. E os dois, beleza. Aqui terminou a minha entrada de dados. Opa. Pois é, eu nunca decoro aquele negócio lá. Se eu tentar, até de repente dá certo ali, mas vamos agilizar o negócio. Então, beleza. Então, voltando. A gente já fez a entrada de dados, eu já tenho em mãos aqui as 2 notas. Vou fazer o meu processamento. Então, como resultado do meu processamento, eu vou ter o cálculo da média. Opa. Alguém chegou. Vou ter o cálculo da média aqui. E que é fazer o somatório da nota 1 com a nota 2, né? E dividir ela por 2. Tem que botar o parênteses aqui, senão ele vai dividir só o nota 2, por causa da precedência de operadores matemáticos. E tendo em mãos esse cara aqui, a gente vai mostrar na tela o resultado da média. Então, a média concatenar esse texto com o conteúdo de média. Então aqui a gente tem todo o nosso algoritmo aqui, né, implementado. Eu tenho a entrada de dados, que consiste em 2 entradas, né, 2 informações, e eu tenho o processamento e tenho a saída. Então, o que eu quero dizer com modularização? Quanto mais a gente dividir o nosso código em partes, em métodos, quebrar ele em partes, pequenas partes, mais fácil vai ser para a gente fazer depois manutenção do código, reutilizar código que a gente já fez e não precisa reescrever todo ele de novo. Então, para começar, eu vou fazer um método para isso, um método para isso e um método para isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como a gente está trabalhando com o programa principal que é estático, o nosso método também vai ser estático. Então, public static. Vai ser sempre padrão isso aqui por enquanto. Então, public static, o que ele vai retornar nesse caso aqui? Eu poderia ter um método para ler um double e um outro método para ler um double também, e já quebrar isso em mais partes ainda, porque todo método que a gente tiver, ele tem que fazer uma coisa só. Se ele ler 2 valores,
já não está modularizado do jeito que a gente quer. Então, eu vou fazer um método aqui para ler um double só. Então, vamos chamar ele de... Ele vai retornar, obviamente, um double. Vamos chamar ele de ler nota. E ele precisa receber alguma coisa de fora? Sim, eu quero essa mensagem, ó. Porque essa mensagem é o que vai modificar essa leitura aqui, né? Dessa leitura de baixo, ó. O que modificou? A única coisa que modificou é essa mensagem. Então, deixa eu ver o que foi mandado aqui. Mais um aqui, beleza. Então, o que acontece? A gente vai ter que fazer esse processo que a gente tinha aqui, né? O scanner a gente vai puxar para lá, porque eu só vou usar dentro dessa função. Eu não vou usar mais ele fora de lugar nenhum. Então, tendo o scanner em mãos, a gente vai pedir... Eu vou ter que receber uma mensagem aqui, né? Que é o que eu quero mostrar para o usuário. E eu vou aqui vou pedir para ele através da mensagem que me passaram. Então, desse jeito aqui, recebendo uma mensagem de fora, esse meu ler nota é totalmente genérico. Então, eu posso usar ele para o que eu quiser, sempre que eu quiser ler um double. Porque aqui ele vai receber uma mensagem que eu vou definir, quando eu estiver chamando a função, e ele vai criar o scanner, vai mostrar essa mensagem que eu pedi para ser mostrada para o usuário, vai ler o double, vai guardar uma variável, então a nota, e tendo essa nota em mãos, como eu disse aqui no método que eu vou retornar um double, eu preciso dar um retornar para quem chamou essa função, essa nota que eu acabei de ler. Então aqui, ao invés de fazer tudo isso aqui, eu vou chamar a função que eu acabei de criar, ler nota. Eu vou receber aqui na variável nota 1 do programa principal ler nota, então isso aqui sumiu. E eu vou fazer a mesma coisa para a nota 2. Vocês não se assustem aqui com isso que aparece aqui ó, no IntelliJ, isso aqui é só o nome da variável que eu usei aqui. Ó. Ele faz isso para a gente se organizar, mas na prática isso aqui não está escrito aqui, tá, pessoal? Então, nota 2, qual a segunda nota? Terminei de ler. Além de toda a facilidade que eu falei antes, de poder organizar o código, poder reutilizar o código que a gente está usando aqui, né? E se eu quiser fazer alguma modificação, só modifico aqui, não preciso modificar em toda vez que eu for usar ele. A gente também pode dar um nome melhor, né? Um nome que vai tornar mais fácil o entendimento do algoritmo. Então aqui fica bem claro, eu olho o código aqui, eu já sei, ó, tá lendo uma nota, sem eu precisar me preocupar com o scanner, se eu uso o buffer reader, se eu uso outra coisa ali dentro. O que me importa é que eu passo uma mensagem, que é mostrada para o usuário, e leio um double, que eu guardo uma variável. Aqui eu vou fazer mais uma função, embora isso aqui seja bem simples, essa média simples, né? Eu posso ter uma média bem mais complicada, posso ter uma média ponderada, posso ter uma média harmônica, então o cálculo poderia ser mais complexo, né? Então eu posso aqui dar um nome para minha função, né? Calcula. Então esse nome desses métodos sempre normalmente é um verbo. Ler nota, calcular média. Para calcular essa média que vai retornar e guardar nessa variável aqui, o que eu preciso receber aqui como parâmetro de entrada? Eu preciso passar para ele as duas notas. Então, vamos criar a função aqui em cima, public static, isso aqui é sempre padrão, por enquanto. Depois eu explico melhor o que é esse public static aqui. Eu vou retornar um double, que é a média calculada, vai se chamar calcular média. Se alguém quiser fazer assim, ó, não tem problema nenhum, tá? Juntar com... É só uma forma diferente de fazer a mesma coisa. Então, double N1, vocês viram que eu chamei de N1, N2 aqui, tá? Eu não preciso usar o mesmo nome que eu tenho aqui dentro do programa principal. As variáveis que eu tenho aqui não são as mesmas variáveis que eu tenho aqui. Embora quando eu chame a função calcular média, eu estou passando o conteúdo dessa variável nota 1, e esse conteúdo vai ser passado para N1 aqui, tá? Então, a ordem dos parâmetros aqui é importante, porque eu tenho que seguir aqui a mesma ordem que eu passei aqui. Mas eles podem ter nomes diferentes dentro da função. Opa. Então, vamos calcular. Eu vou ter a minha média, né, que vai ser N1 mais N2, dividido por 2. E vou retornar para quem chamou a função o cálculo que foi armazenado, o resultado desse cálculo foi armazenado em M. Então, a gente acabou de fazer aqui, ó, ler nota, calcular média. É quase como se fosse um textinho, né?
de um algoritmo mesmo, em pseudocódigo. E vamos fazer um aqui para mostrar resultados. Então, mostrar resultados. O que eu preciso passar para se mostrar resultado? A média, né? Poderia até botar, vamos fazer um negócio mais elaborado, vamos botar nota 1, nota 2 e média. Então aqui ele vai mostrar, ó, para tua nota 1 e para tua nota 2, a tua média final foi média. Então, esse é um método que eu não vou retornar nada, ó. Esses outros métodos aqui a gente estava sempre retornando um double, né? Aqui a gente vai criar um método que não retorna nada, porque ele só dá um print na tela. Então, ele vai ser public static e vai ser void. Quando a gente não retorna nada, o nosso método é sempre void. Então, vai ser mostrar resultado. Ele vai receber 3 doubles, tá? N1, N2. Mesmo que sejam do mesmo tipo, os 3 doubles, né? O método a gente sempre vai, mesmo assim, a gente vai sempre separar por vírgula e vai colocar o tipo dele. Então, aqui a gente vai fazer o que a gente já fazia, né? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos juntar, ficar agrupando string com variáveis, tá? Então, assim, para a nota N1, e para a nota N2, vírgula, a média é M. Então, a gente usou as 3 informações que eu recebi aqui como parâmetro, a média, N2 e N1. Eu fiquei concatenando aqui textos com variáveis, usando mais. Ele vai juntando o texto com o conteúdo da variável, vai agrupando e vai mostrando na tela. E, voilá, tá lá o nosso código modularizado. Se vocês compararem esse main que a gente tem aqui, né, com aquele main que a gente tinha antes, ele é bem mais organizado. E aí eu posso deixar para quem quiser ver internamente como é que funciona cada método, indo lá olhar se ele quiser ver. Mas a gente deixa um código bem mais limpo, né? Eu não sei se ficou alguma dúvida aqui por enquanto, pessoal. Depois eu vou botar esse código no Moodle lá. Não tem problema, tá, Larissa, botar o mesmo nome, não tem problema nenhum. Que nem o Cassiano falou ali, o que importa mesmo é a ordem. Então pode ser diferente, pode ser igual, tanto faz. Se quiser deixar igual para padronização, beleza. Alguma questão ali, pessoal, em modularização? Mais alguma dúvida? Ficou claro o exemplo ali? Ficou claro, senhor. As dúvidas vão vir no futuro, tá? Não te preocupe. Beleza. Beleza. Então, vamos começar com a aula de hoje, de fato. Então, a gente vai ver o seguinte. Que nem eu falei antes, sugiro, que, como vocês estão muito tempo sem programar, né? Sugiro vocês darem a olhada naquela aula de revisão lá que eu coloquei antes, que a gente fez naquela aula teste, né? Que ali fala um pouco de Java e tal, só para aquele start, né? Para dar refrescar a memória. E, voltando. Então, a gente vai começar efetivamente, finalmente, programação orientada a objetos. O bicho de 7 cabeças aqui, que a gente tem que tratar. Então, o que a gente viu até agora é só uma base para a gente conseguir programar em Java, né? Agora que a gente vai começar a programar com esse outro paradigma. Esses links aqui, eu vou botar aqui no chat para vocês ali. Vocês vão poder baixar nesse primeiro link o Java mesmo, para quem não tem ainda no computador de casa, no notebook. E aqui, depois de baixar o Java e instalar, vocês podem instalar o IntelliJ, que é a ideia que a gente vai usar, né? Que é onde eu estava programando agora. Então, quem ainda não instalou, pode instalar. E aí, se tiver algum problema na instalação, pode usar Eric, não tem problema nenhum. Quem quiser usar outra IDE, não tem galho. E aí, o que eu ia falar? E aí, segunda, vocês podem, quem não conseguir instalar, teve algum problema, pode usar a segunda também para tirar esse tipo de dúvida também, né? Que aí dá para projetar a tela de vocês, podem dizer, ó, tá dando erro aqui, não tô conseguindo instalar. Isso é o que a gente vai ver agora. Então, vou aproveitar, vou dar uma revisadinha aqui em Java, rapidamente.
bem rápido, na parte da sintaxe. Vou falar um pouco do paradigma e das suas definições aqui, objetos, classes, como é que se instancia e como é que a gente faz um exemplo básico em Java daí. Então, esses são os tipos primitivos que a gente tem em Java para definir com um tipo de uma variável. Eu tenho boolean para valor verdadeiro ou falso, então o conteúdo dela vai ser sempre true or false. Tem o char, que é um caractere só, uma letra, então o conteúdo de um char vai ser sempre entre aspas simples. Já string eu tenho para texto mesmo, então para mais caracteres, e aí eu vou usar aspas duplas. Para números inteiros eu tenho esses três tipos aqui, short, int e long, que vai mudar o tamanho do número que eu consigo guardar dentro dele. Então, quando for um número muito pequeno, vocês podem usar short. O número normal, comum, que vocês usem para qualquer coisa, pode usar o int. E quando for um número muito grande, sem vírgula, né, que não é em ponto flutuante, vocês usem o long. Para número em ponto flutuante, com vírgula, vocês têm o float e o double. É a mesma relação que vocês têm aqui, vocês vão ter com o float e o double. Então, o float vai ser para um número menor e o double para o dobro, por isso que é double, é o dobro do tamanho de um float. Em Java, o padrão de ser usado para número com vírgula é double, tá? Por padrão ele usa isso. Quando vocês forem declarar uma variável float, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vamos no main aqui. Então, quando vocês forem declarar uma variável float, um double é normal, tá? Double recebe 9.0. Agora, se vocês forem declarar uma variável float em Java, vocês têm que botar um 9.0 e um Fzinho para dizer que é float. Então, como o padrão de Java é double, de número com ponto flutuante, número com vírgula, é double, ele precisa dessa notação aqui do F para dizer explicitamente que esse cara é um double bem reduzido, é um float, é um cara pela metade ali do que eu poderia guardar num double. Fecha parênteses. Voltando então, os tipos principais que a gente tem em Java são esses, os tipos que já vêm com a linguagem, que a gente chama de tipo primitivo. Aqui, os operadores que a gente tem, né? Operadores matemáticos, tem o de módulo aqui, que é o %, para pegar o resto de uma divisão. Concatenação que eu usei agora para strings, para juntar texto, né? Com variável, ou juntar várias strings. Atribuição, que é para pegar o que tem no lado direito e jogar para a variável que está do lado esquerdo. Os operadores lógicos, o e lógico, o ou, que são duas barras verticais, e a negação, que eu nego o resultado que está ali dentro. Então, se deu verdadeiro, ele vai dar falso. Se deu falso, ele vai dar verdadeiro. Uso de comparação, então, para verificar se é igual, se são iguais, para verificar se é diferente, então por isso que a gente está negando a igualdade. Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, exatamente do jeito que a gente fala, a ordem ali. Esse cara a gente vai ver depois. Eu tenho mais, que é para como se eu tivesse feito, se eu escrever A++, que é o de incremento, eu tô escrevendo na prática, A recebe A mais 1, e o menos, que é a mesma coisa, A recebe A menos 1, que é só um jeito diferente de escrever. Eu tenho o cast, que é, por exemplo, se eu tenho um número com vírgula aqui, eu quero transformar ele para inteiro, eu posso fazer um cast explícito, que é isso, ó. Eu estou botando entre parênteses na frente do número, eu quero pegar só a parte inteira desse número e vou salvar numa variável inteira, então ele vai pegar só o 40 e vai salvar nele. Então a gente está fazendo uma conversão entre tipos, tem como eu fazer isso. E esse new a gente vai ver em breve, para que serve. Tem a saída de dados, que eu usei agora no exemplo também. Então vou sempre usar o println para escrever na tela. Ele vai escrever e vai dar um enter no final. Posso passar uma variável, ou posso passar um conteúdo de texto, ou posso passar um conjunto dos dois, usando mais para concatenar. Tem os comandos condicionais, com o if e o switch. Então aqui tem exemplos, tá? Vocês podem dar uma olhada depois, com calma, nesses exemplos aqui. O if eu vou testar, fazer algum teste mais elaborado, o switch é mais simples. Eu estou verificando se uma variável é igual a uma constante, ou outra. Tem que lembrar de botar o break quando for usar o switch, tá? Em termos de cada case ali. O while, o do e o for são para repetição. Então, a diferença do while e do do é que o teste de parada vai estar no while no início e no do while no final. E o for, que é nossa repetição, no qual eu coloco as três partes da repetição já na primeira linha, para não esquecer.
embora ele faça a inicialização, o teste de parada e o passo, exatamente como é feito aqui no IO. O break continue são comandos que a gente pode usar dentro de uma repetição para sair da repetição, no caso do break, e no continue para pular para a próxima iteração. E o return, que é o que a gente usa em cada método que a gente quer retornar aquele conteúdo para quem chamou a função. Então, por enquanto, pessoal, alguma dúvida aqui? Dessa parte de... Eu tenho dúvida no return, só. Ele retorna onde? Tipo, onde é que ele joga aquele dado? Então, ó, vou mostrar aqui, ó. Não precisa fazer presença, tá, pessoal? Como é a presença, a gente vai fazer atrelado à atividade, então não precisa fazer isso aí. Então, o que acontece? Vou mostrar aqui, ó, em passo a passo. Vai ficar bem fácil de ver. Então, o que acontece? A gente está nesse escopo aqui, né, do main, né? Então, eu estou dentro do main, eu só enxergo o que está aqui dentro do main, né? Então, se eu rodar isso aqui em debug, quero rodar não quero o programa principal. Só um pouquinho. Beleza, deixa eu parar aqui. Vamos lá. Então, o que acontece quando eu rodo em debug com esse bugzinho aqui, ó, com esse inseto? Eu rodo passo a passo, né? Então, eu não mando rodar de uma vez só, eu estou rodando parte por parte. Então, por enquanto, eu estou no main, né? Estou no programa principal, eu só enxergo o que tem aqui, por enquanto eu não tenho variável nenhuma. Vou andar uma vez aqui, ó, só que eu vou andar com step into, que é o F7. Nesse caso, se tem alguma função nessa linha 26, ele vai entrar lá na função, no método. Então, voltei para lá, ó. Beleza. Agora eu só enxergo o que está aqui dentro, entre essas duas chaves. Tudo que tem lá no main, não consigo saber o que é. Eu não enxergo, estou só com meu método aqui, né? Então, criei meu scanner, né? Mostrei a mensagem para o usuário. Então, se a gente for aqui no console, ó, tá lá, ó, qual é a primeira nota. E aqui ele está esperando o next double. Então, vou dar mais um. Ele está esperando aqui. Enquanto eu não digitar uma nota, então eu vou botar 8. Quando eu dei o Enter, ele está com... Vamos voltar para o debugger. Ele está com a nota com 8.0, né? Enquanto eu não retornar isso para quem chamou a função, eu não consigo passar essa informação para lá, voltar para lá. Então, o return é que permite que esse conteúdo aqui seja jogado para uma variável que vai receber esse conteúdo para quem chamou a função lá no main. Então, quando eu dou F8 aqui, ó, e ele dá o return, ele volta para cá e joga, substitui tudo isso aqui por 8. E esse valor é retornado e nesse caso, eu estou atribuindo para a variável nota 1. Não sei se ficou mais claro. Ficou sim, só. Obrigada. É isso aí. Aí vai acontecer a mesma coisa no ler nota de novo, ele vai vir para lá e vai retornar esse conteúdo para nota 2. Então, sempre que eu estou num método, tá? E eu executei um return, mesmo que eu tenha alguma coisa aqui embaixo, ele não vai fazer. Ele vai parar ali de executar a função, o método, e vai ir lá para quem chamou esse método. Beleza. Voltando. Alguém tinha alguma pergunta ali? Augusto, então, aquele I++ ali, ele tá mostrando e já está somando 1 nele. É por isso que ele está fazendo. A gente poderia dar um println do I, e depois na próxima linha fazer aí, recebe I+1, ou I++, né? Mas ele já mostra e já dá um mais ali. É só um jeito de mostrar e já somar 1 nele, para ele fazer o contador andar. Voltando. Então, agora na disciplina, finalmente, o que seria orientação a objetos? Estão fazendo a disciplina aí com uma pandemia, e isso já estão há quase 1 ano, e a gente não começou a orientação a objetos. Então, assim, ó, o jeito que vocês programaram até agora, tá? Lá em Python e agora um pouco em Java, foi sempre pensando em resolver um problema através do programa principal, né? Eu tenho um problema para resolver, eu crio o meu programa principal, quebro ele em partes, para deixar ele mais organizado, e vou lá e fico feliz com isso. Agora, vocês imaginem um programa muito grande.
Por exemplo, onde eu trabalhava lá antes de ser professor, a gente trabalhava num programa de gerenciamento de roteadores, um programa desktop mesmo, Java, e ele tinha, tipo, acho que tinha uns 8 anos aquele programa lá. E cada vez que surgia um novo roteador, um novo switch, a gente tinha que ir atualizando ele, a gente ia fazendo modificações. Eu tinha código legado antigo, bem velho, que não funcionava mais direito. Então era um programa gigante. Então, o jeito de programar para a gente conseguir manter um programa desse funcionando e não dar muito problema, a gente conseguir atualizar ele, fazer modificações, não, o ideal não é fazer ele do jeito que vocês estavam programando até agora, tá? Embora lá nos anos 80 e 90 eles eram feitos assim. Tem até hoje código legado, lá código antigo de COBOL em banco, sistema de banco, que é tudo feito assim. E é um caos só para fazer manutenção. É tão difícil de mexer que eles não atualizam eles, né? Deixam lá do jeito que estava. Então, assim, a orientação a objetos veio como uma forma diferente de programar. Então, ela é um jeito diferente de pensar num problema quando eu for resolver ele e de organizar o nosso código. Então, basicamente, ele vai ter o mesmo código se a gente fosse fazer ele orientado a objetos ou não orientado a objetos. Só que o jeito da gente programar é completamente diferente. Vocês podem me perguntar, tá, mas tudo que a gente aprendeu vai para o ralo, né? Não. A gente vai continuar tendo um programa principal, a gente vai continuar tendo aquele fluxo de ideias, a gente vai continuar tendo métodos, tudo igual. Essa ideia que eu mostrei agora de modularização do main, isso aí continua existindo, tá? Só o jeito de pensar, quando me dão um problema para eu resolver e criar um programa, o jeito de pensar é um pouco diferente. Então a gente enxerga o nosso sistema que a gente vai desenvolver não como um programa só, um código lá. A gente pensa nele como uma coleção de objetos. Ou seja, eu tenho um problema para resolver, a primeira coisa que eu vou pensar é quais são os objetos que estão dentro desse problema, dessa esfera. Então, o que seria um objeto? Ele pode ser uma coisa física. Então, por exemplo, fazer um sistema de revenda de carros, tá? Pode ser o carro mesmo, ele vai ser um objeto. Posso ter um vendedor, vai ser um outro objeto. Posso ter a venda, que aí é um objeto que não existe de fato, né? Não é um objeto físico do mundo real, mas ele vai existir lá com suas informações. Então, todos esses caras que estão envolvidos no meu sistema, no meu problema computacional, eu vou criar uma classe para eles. Eu vou pensar primeiro neles, para depois pensar no funcionamento do meu sistema. Como é que esses objetos vão se relacionar? Essa é uma forma de a gente reutilizar código, e é um jeito bem mais simples de fazer manutenção do código, tá? Porque, por exemplo, se algum desses caras tiver uma mudança drástica no futuro, eu só vou lá e só mexo nele. Eu não preciso mexer no resto do sistema, ele fica intacto. Então, eu sempre tento representar o mais fielmente possível o que tem no mundo real, então o carro, a peça, a cadeira, no sistema computacional. Então eu vou abstrair, isso é o que é a parte complicada, eu vou ter que definir o que é importante daquele objeto para o meu sistema. Eu não vou botar tudo que existe sobre aquele sistema. Então, por exemplo, um sistema que eu vou fazer para uma mecânica de carros é completamente diferente o objeto de carro que eu vou criar para ele do que eu vou criar para um sistema de revenda de carros, por exemplo. O foco é outro. Então, para não ficar tão abstrato, toda vez que eu for criar um objeto, tá? For pensar num objeto, eu tenho que pensar em duas coisas. Então, é o estado dele que a gente chama, que são as informações relevantes dele. Se você pensar numa pessoa, são os dados daquela pessoa. Então, nome, CPF, RG, data de nascimento, são as informações que eu tenho daquele cara e a série de operações que eu posso fazer, que a gente chama de comportamento também. Ou seja, que ações que aquele objeto pode fazer. Então, numa pessoa pode ser correr, andar, escovar os dentes, qualquer ação, verbo, que um cara pode fazer, que aquele objeto pode fazer, em cima do seu estado, ou seja, em cima das suas informações. Então, por exemplo, se eu tenho como uma pessoa, estou definindo um objeto pessoa, tá? E eu tenho um dos atributos lá que compõe o estado dele, é a cor do cabelo, por exemplo, eu posso ter uma operação disponível para o objeto pessoa que é tingir o cabelo. Então ele vai lá,
nessa operação, nesse método de tingir o cabelo, eu vou pegar o meu atributo lá, que é a cor do cabelo lá é castanho, por exemplo, e vou modificar ele para rosa. Então, aqui exemplos, tá? De objetos. Então, pode ser um objeto físico, que nem eu falei antes, um livro, uma mercadoria, pode ser alguma função de pessoa num sistema mesmo, cliente, vendedor, fornecedor. Pode ser um evento, que nem eu falei, uma compra, um telefonema. Tudo que a gente precisa guardar de informação daquela operação pode ser um objeto. Pode ser alguma interação entre objetos também. Então, uma nota fiscal de alguma venda, por exemplo, e assim vai. Então, tudo isso pode ser objeto, tá, pessoal? Então, o primeiro problema que vocês vão ter em orientação a objetos é, dentro de um sistema computacional, identificar quais são esses objetos, quais são relevantes para o sistema de vocês, quais não são. Então, por exemplo, vou começar com um negócio bem simples. Então, vamos definir, se eu quisesse fazer um objeto cachorro, que existe lá no mundo real, para um pet shop, por exemplo, que informações que um objeto desses seriam importantes para o meu sistema? Então, que características que vão diferenciar um cachorro X de um cachorro Y? Então, eu tenho uma série de características possíveis. Aqui eu defini algumas. Então, todo cachorro vai ter um nome, uma idade, comprimento de pelos, cor dos olhos, o peso que ele tem. Então, cada informação dessa vai ter um tipo específico. Então, o nome, o comprimento, a cor e as cores vão ser strings. O peso vai ser um double, porque eu posso ter um peso 5,2 quilos. E a idade vai ser um inteiro, que eu nunca vou ter idade quebrada. Então, o cachorro vai ter 2 anos, 3, 4. Aqui a gente define quais são as informações que são relevantes para o nosso objeto, tá? Então, se eu tiver um cachorro como esse, que é o Pluto, ele vai ter as mesmas informações, né? Só que o conteúdo dessas informações entre o Pluto e o Snoopy são completamente diferentes. Então, esse objeto aqui, que é esse cachorro do mundo real, ele tem 2 anos, o outro tem 4. O comprimento do pelo é curto, o outro é comprido. Embora eu possa ter, por exemplo, cor do pelo, os dois terem o cor do pelo igual, por exemplo, eu posso ter coisas repetidas, tá? Não tem problema nenhum. Mas um objeto desses é como se fosse uma entidade separada desse outro objeto aqui. Em memória, eles vão ser duas variáveis diferentes. E o conteúdo deles, ele é padronizado, os atributos são os mesmos, mas o conteúdo desses atributos são diferentes. E podem ser diferentes. Eles são, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, aqui a gente pode ter ações também. Então, a gente tem os atributos, que são as informações dele, o estado daquele objeto, e tem as operações. Aqui eu fiz umas operações meio estúpidas, né? Mas o cachorro pode latir, babar, correr em círculos. A gente poderia ter ações mais úteis dependendo do sistema que a gente for fazer, né? Então, a única forma que um objeto tem de interagir com outro objeto é chamando os métodos que ele disponibiliza. Eu só vou fazer alguma coisa a partir daquele objeto, a partir dessas funções aqui. Beleza. Então, objeto é isso, tá, pessoal? É alguma coisa do mundo real, alguma ação, alguma coisa que eu preciso representar no meu sistema computacional, e eu tenho que pensar sempre nessas duas coisas. Quais são os atributos, quais são os métodos que eu tenho, que eu posso chamar a partir de um objeto desse tipo. E o que seria Alguém quer fazer uma pergunta? Não. Doutor, antes disso, tu poderia dar um exemplo de objeto abstrato? Abstrato. Uma venda, por exemplo. Por exemplo, quando eu tenho um sistema, no supermercado, por exemplo, digamos. E eu tenho lá os meus produtos, né? Então, o produto vai ser um objeto que existe. Tá lá o saco de arroz, vai ter o pão. Eu tenho os objetos que existem. Tem o vendedor, né? O cara que fica no caixa ali, que é um objeto também do mundo real. Mas a venda, de fato, ela não existe fisicamente, né? Quando o cara vai no caixa lá e passa todos os produtos, pega o preço, gera aquela nota fiscal lá, com o total de preço por mercadoria, aquilo ali não existe no mundo real de fato. Aquilo é uma coisa abstrata, digamos. Agora, o pão eu vou lá e consigo pegar no pão, né? Ele existe. Mas Essa é a quais diferença. seriam as informações
E as ações. Ah, tu diz as ações em cima do que é abstrato. Isso. Então, por exemplo, nesse da venda, as informações seriam a lista, por exemplo, de produtos que eu vendi, com o respectivo preço, por exemplo. Qual cliente que fez essa compra, eu poderia fazer também. Poderia ter quem foi o caixa que atendeu, poderia ter a data da compra, eu posso ter uma série de informações, né? As ações podem ser, por exemplo, diminuir essa quantidade, por exemplo, de pão do estoque lá que eu tenho em um outro objeto. Pode ser eu fazer o somatório de todos os preços que eu tenho associado a cada objeto que eu tenho ali de produto. Então vai depender muito, tá, de qual classe, qual tipo de objeto que eu estou representando. Isso aí vai variar bastante. Mas são sempre ações que são úteis para o meu sistema. Eu não vou criar uma método ali que não vai ser útil para que eu nunca vou usar, por exemplo, né? Então tudo vai ser sempre específico. Entendi. Então, a gente, para poder criar depois o nosso Pluto e o nosso Snoopy, os objetos de fato, eu preciso criar uma representação em código para isso. Então, para isso que servem as classes. Então, as classes são formas da gente agrupar objetos que são do mesmo tipo. Então, cachorros são objetos que são do mesmo tipo. Gatos são objetos que são de outro tipo. Então, eu vou criar uma classe para cachorros, eu vou ter um arquivo para cachorros, que eu vou definir lá quais são os atributos de cachorros, quais são os métodos de cachorro, e eu vou ter uma classe, um outro arquivo para gatos, que eu vou ter os atributos dos gatos e vou ter os métodos dos gatos. Até o momento, sempre que vocês programavam aqui, a gente sempre criava uma classe para o nosso programa principal. Eu criava um arquivo novo, né, que dava um nome para ele, e ele dizia, ó, é uma classe pública. Então, mesmo sendo um programa principal só, ele era um arquivo e ele era uma classe. Só que agora a gente, além de fazer esse tipo de programa principal aqui, esse tipo de classe, a gente pode criar uma classe que nem essa, que é um cachorro. Ou seja, eu vou criar uma classe pública, vai ser um arquivo diferente, que vai representar todo tipo de cachorro que eu vou ter no meu programa principal. Então, eu estou criando um tipo novo chamado cachorro, que não existe em Java um tipo já primitivo que represente um cachorro. Então, eu estou criando um tipo novo, e aí eu estou criando os atributos que eu quero com os tipos primitivos de Java. Voltando aqui. Então, para criar essa representação, pensando nos objetos, né, que eu vou ter, para criar essa representação em texto, em código, eu vou ter que criar meu arquivo, né? Vou ter que definir os meus atributos e os métodos que eles permitem. Então, eu criei meu tipo novo, cão, e a partir desse modelo, dessa classe que eu criei, eu posso instanciar. O que seria instanciar? Seria criar um objeto novo a partir desse modelo aqui. Ou seja, eu vou lá e vou criar um novo objeto para o Pluto e vou criar um novo objeto para o Snoopy. Então, eles vão seguir essa cartilha aqui, eles vão ter os mesmos nomes de atributos, vão ter os mesmos métodos possíveis para chamar, mas esses dois objetos são diferentes. Então, o Pluto pode chamar a função de comer, o Snoopy pode chamar a função de tomar banho. Um objeto não tem relação com o outro, né? Eles são coisas distintas, embora eles sigam as mesmas regras aqui. Então, para não ficar tão abstrato assim, eu vou fazer um passo a passo aqui, ó. Se alguém quiser seguir agora, dá para fazer. Quiser abrir o IntelliJ, vou dar um tempinho aí para abrir o IntelliJ quem quiser. Vamos fazer um passo a passo de criar um projeto novo e criar umas classes aí para quem está esquecido de como é que usa o IntelliJ, né? Então, a gente cria assim, pessoal. Quando vocês abrirem o IntelliJ, ele vai ter essa cara aqui, né? Ele vai mostrar aqui os projetos antigos que eu já abri no computador, senão ele não vai mostrar projeto nenhum aqui. Vocês podem abrir um projeto com o Open que vocês já criaram ou criar um novo projeto. Então eu vou clicar aqui no Create New Project. Ele vai mostrar essa tela e aí vocês vão selecionar aqui, se vocês tiverem mais de um JDK instalado, mais de uma versão de Java instalado, vocês podem selecionar aqui o que vocês quiserem. Se não, ele vai selecionar o padrão ali,
o que já, se vocês tiverem um só, ele já vai estar selecionado ali normal. Next. Então, sempre selecionando Java aqui como opção, tá? Aqui vocês podem dar Next, podem pular essa tela, não precisa fazer mais nada. E aqui vocês vão dar um nome para o projeto de vocês, né? Eu chamei de projeto. Aqui vai estar o conteúdo a localização lá da pasta onde está salvo o projeto. Vocês podem modificar clicando nesses 3 pontinhos aqui, salvar em outro lugar. E quando vocês quiserem criar, ele vai mostrar depois essa janela aqui. Quando vocês quiserem criar uma nova classe, botão direito ali em Sources, que é a pasta de código-fonte. New, novo, Java Class, e aí vocês vão criar a nova classe de vocês. Aqui ele vai pedir depois o nome de qual é a classe que vocês querem criar. Então, se eu quiser criar uma classe para representar esse tipo novo de cachorros, eu vou dar um nome para ela aqui, vou selecionar Class, e ele vai ter criado essa classe vazia, um public class, o nome que eu defini, cachorro, o início e o fim dela. E aí eu vou botar o meu código aqui dentro, tá, pessoal? Aqui tem algumas dicas, vocês podem ler com calma depois. Na hora de criar uma classe nova, tem que sempre letra maiúscula, tá? Primeira letra. Então, sempre que for criar uma classe nova, cachorro aqui tá com letra maiúscula. Tem algumas regrinhas, eu não posso usar o cifrão, por exemplo, e nem o underline para começar. Mas aí vocês podem dar uma olhada aqui, eu posso agrupar maiúsculas com minúsculas depois, posso fazer o que eu quiser. O importante é ser primeira letra maiúscula, tá? E não botar nenhum código especial ali. Então, não vou botar exclamação no nome da minha classe. E eu não vou poder ter espaço no nome da classe também. Se for um nome composto, usa essa ideia de agrupar os nomes, ó, juntando com uma primeira letra da próxima palavra em maiúsculo. E aqui está a nossa classe cachorro que eu mostrei antes. Embora tenhamos criado uns métodos mais úteis aqui. Então, lá na classe cachorro, vocês vão ver que, primeiro, como eu não criei um main, programa principal, e ele não é executável, essa classe, ele não vai ter aquele sinal de verdinho aqui, de play, porque eu não consigo executar essa classe aqui. Essa aqui é só um tipo novo que eu estou criando para a gente representar um cachorro. Então, aqui, criei public class cachorro, né? Aqui eu vou criar o meu estado, meus atributos. Então, é como se fossem variáveis mesmo. Então, tudo que eu defini como informação útil para diferenciar um cachorro de outro, eu defino aqui. Então, criei uma string com nome, uma idade inteira, com 3 strings aqui para informações dos pelos e dos olhos, e um double para o peso. E nos métodos, vocês vão ver que eu posso usar, ó, esses caras. Por isso que eles estão com cor diferente, ó. Esses aqui estão em cinza porque eu não usei eles, tá? Mas em cada função que eu tenho aqui, eu vou usar essas informações e eu posso usar o this para acessar todos os meus atributos. Então, se eu botar this ponto, vocês vão ver que no IntelliJ ele vai mostrar tudo que tem ali possível, que eu defini aqui antes. Aqui eu criei um método para verificar se é um filhote ou não. Então, se a idade, que é o meu atributo aqui de cima, tá? Que o meu cachorro tem, for menor ou igual a 2, eu vou retornar verdadeiro. Caso contrário, ele vai pular o if, não vai entrar aqui, e vai retornar falso, não é um filhote. E é por isso que eu defini aqui que é um boolean. Vocês devem ter notado que essas funções aqui que eu criei, eu não botei public static, tá, pessoal? Posso botar public aqui sem problema nenhum, no futuro a gente vai ver para que serve esse public, mas eu nunca vou colocar static aqui. O static é só para o programa principal e para as funções daquele arquivo do programa principal, só. Aqui vão ser sempre métodos que vão ter só o tipo de retorno, o nome da função e os atributos os parâmetros que ela recebe aqui. Então, nesse caso, eu não preciso receber nada de fora, ó. Eu só vou pegar a minha idade, que eu já defini. Então, todos esses atributos aqui, dentro da minha classe, eu consigo acessar. Em qualquer método, eu consigo acessar, tá? Então, eu não preciso de nada de fora. Vou verificar se a minha idade é menor ou igual a 2 e vou retornar verdadeiro ou falso. Uma outra função... Desculpa te interromper, eu tenho uma dúvida. Tipo ali, tu criou os atributos, mas da onde vem, tipo ali, o nome? O usuário, ele vai colocar para eu poder testar? Da onde que vai vir? Depois, na sequência ali, eu vou mostrar como é que a gente cria um objeto, né? Eu vou criar um cachorro novo a partir desse tipo aqui, desse modelo de cachorros. Então, aqui eu estou criando só um modelo, né? Eu estou dizendo, toda vez que alguém for criar um cachorro, ele vai ter que preencher o nome dele, a idade,
comprimento, cor dos pelos, cor dos olhos e peso. Aí, essas funções aqui partem do pressuposto que a pessoa já preencheu. Então, eu vou lá e já Tá vou bom. usar eles do jeito que eu quiser. Porque aqui eu não estou chamando essa função, tá? Eu estou só definindo funções que podem ser chamadas depois. Então, eu posso ter um objeto depois, eu vou preencher as informações dele, e aí ele vai poder chamar o filhote, vai poder chamar o modifica nome, mas é tudo possível aqui. Eu não estou definindo como se a gente estivesse fazendo o nosso programa principal mesmo, né? Isso fica um pouquinho diferente do que a gente fazia lá em Python e fazia em Java até a última aula. Então aqui eu estou criando um modelo, ou seja, estou criando regras. Mas quando alguém for criar um cachorro, nesse caso aqui do exemplo, ele vai ter que preencher essas informações aqui, porque eu defini que essas são as informações relevantes. E aí ele vai poder chamar essas funções, porque eu defini, ó, um cachorro só pode chamar essas 3 funções aqui e deu. Não sei se eu te respondi. Sim, era isso. Obrigada. Beleza. Aqui eu criei um outro método, ó, para modificar o nome. Então, nesse caso aqui, eu não preciso retornar nada. Void. Estou recebendo como parâmetro uma informação de fora da minha classe, de fora do meu objeto, que é o novo nome dele. Estou modificando, então pegando o meu nome, o this.nome. O this é o que está aqui em cima, né? Qualquer atributo que eu tenho aqui. Então, acessei o nome e estou recebendo esse novo nome. Então, estou perdendo o que eu tinha antes de nome e recebendo esse novo valor aqui para o meu atributo nome. Vocês veem aqui até que está de cor diferente, ó. Um atributo que só existe dentro dessa função aqui, ele fica de cor diferente no IntelliJ para a gente se enxergar mais fácil. E essa string nova que eu vou receber, ela seria tipo um módulo do programa principal, né? Isso aí vai estar lá no programa principal, a pessoa que vai passar essa nova informação, né? Tá. E o modifica peso, que é um outro método que eu fiz aqui, só para ter um terceiro método, no qual ele também não retorna nada e recebe um novo peso e um boolean para dizer se o cachorro engordou ou não. Então, só para eu ter mais de um parâmetro aqui, eu fiz essa função. Então, aqui eu estou testando. Se o conteúdo de engordou é verdadeiro, eu somo o conteúdo do novo peso para o peso atual. Caso contrário, eu diminuo com menos o conteúdo do peso atual desse novo peso que foi perdido. Questões, pessoal, por enquanto? Então, esse é um modelo, tá, que eu estou criando. Estou criando uma regra. Toda vez nesse meu programa aqui que eu for criar um cachorro, tem que seguir essa cartilha aqui. E aí, eu vou criar uma classe com o nosso programa principal, nosso antigo programa principal que a gente fazia antes. Então, quando vocês forem fazer um projeto, sempre vai ter um programa principal, que nem a gente sempre fez. A diferença são esses caras aqui, ó. A gente vai criar outros tipos. Então, como eu vou fazer um programa que eu não tenho o tipo cachorro em Java, eu vou ter que criar o meu tipo cachorro. Então, eu vou criar um arquivo novo, uma classe, definir o que é importante para mim que um cachorro tenha de informação, o que é importante para mim que o cachorro possa chamar de método para ele, né? E lá no programa principal, nesse primeiro exemplo, ele é executável, ele tem o nosso void main aqui, a gente vai criar aqueles 2 cachorros de exemplo, o Pluto e o Snoopy. Então, lembrando, eu tenho aquelas informações, né? O Pluto tem 2 anos, cabelos curtos, e assim vai. Já o Snoopy tem 4 anos, tem os pelos compridos e assim vai. Essa palavra aqui reservada a new é que faz a mágica de criar um novo objeto. Então, aqui eu defini o tipo da minha variável, do meu objeto, é cachorro, ou seja, é dessa classe aqui, que eu defini antes. E ela se chama C1, porque eu defini esse nome. E aqui eu estou criando um novo objeto, atribuindo para ele um new, um novo objeto cachorro. Então, sempre eu vou botar o mesmo nome do tipo que eu tinha aqui, só vou abrir e fechar parênteses. Na próxima aula a gente vai entender por que a gente usa esse parênteses aqui. Mas eu estou criando um objeto. Por enquanto aqui, enquanto eu não faço esse new aqui, se eu só declarar o cachorro C1, ele tem o valor null dentro dele, que é nulo em Java. Então ele não tem nada lá. Se eu tentar acessar um atributo que nem eu fiz aqui, ó, eu acesso os atributos e os métodos usando ponto. Então, C1, que é o nome do meu objeto, ponto. Aí vocês vão ver que no IntelliJ vai aparecer todos os atributos possíveis que tem definidos e todos os métodos também.
Então, se eu não fizer esse new cachorro e tentar acessar algum atributo ou método, ele vai dar um erro, uma exceção de null pointer exception. Ele vai dizer que tu não pode acessar um objeto que não existe ainda. Então, aqui eu defini o tipo, criei um objeto efetivamente, mas por enquanto eu não passei não cheguei na linha 6 ali, as minhas informações estão com os valores padrões de Java. Então, se o nome é uma string, ele está com uma string vazia. Se a idade é um inteiro, ele está com a idade 0. O Java tem essa característica de preencher as variáveis com valores padrões, né? Então, aqui, a partir dessa linha 6 até a linha 11, é onde eu vou pegar o meu objeto, C1, que é o Pluto, e preencher os atributos dele, ó. Preenchi o nome, preenchi a idade, preenchi o comprimento dos pelos, o peso e assim vai. Vocês podem me perguntar, tá, mas eu poderia pedir para o usuário? Claro, poderia pedir. Eu poderia criar o scanner, pedir as informações, guardar em variáveis ou guardar direto no atributo do objeto. Não tem problema nenhum. Mas aqui é um exemplo só de como criar esses dois objetos fixos, né? Do exemplo. E depois vou criar um novo objeto a partir do mesmo modelo, ó. Então, eles têm as mesmas características, né? Só que o conteúdo dessas características são diferentes para diferenciar um objeto de outro. Então, aqui, ó, a gente tem cachorro, eu tenho que ser um outro nome de variável, então eu chamei de C2. Instanciei um novo cachorro, então ele existe lá na memória um outro objeto, cachorro. E preenchi com as suas informações. Então, o Snoopy, idade 4, esse tem o pelo comprido e assim vai. Alguém tem questões por enquanto aqui, pessoal, né? No programa principal? O importante vocês entenderem aqui, tá, pessoal? É que esse objeto e esse objeto são objetos diferentes, tá? Eles seguem aquele modelo aqui, que eu defini, mas cada objeto tem o seu nome, cada objeto tem a sua idade, cada objeto tem o seu comprimento de pelos, e assim vai. E quando eu chamar um método para C1, eu não estou chamando esse método para C2. Quando eu modificar o nome de C1, eu não estou modificando o nome de C2. Esse é a grande sacada que vocês têm que ter aqui em orientação a objetos, tá, pessoal? Eu criei um tipo novo, mas cada objeto que eu crio novo aqui, ele tem as suas informações. É como se fosse é como se o cachorro realmente existisse e ele é realmente diferente daquele outro cachorro. Embora eles sejam eles sejam cachorros, né? Questões? Dúvidas? Por enquanto? Cadê o... deixa eu ver. Não leio nada há muito tempo aqui, peraí. Jesus, deixa eu ver aqui. Eric, não, calma. Principalmente nesse módulo a gente não vai ver nada de 3D. Então, a gente tem que ir com calma, né? Antes de correr, a gente tem que caminhar. Embora, se tu quiser dar uma olhada como é que é o nome da... me esqueci o nome da biblioteca, mas tem lá no meu canal do YouTube, lá na parte de libgdx, tem a parte para fazer animação 3D também. Quer dizer, eu não lembro se eu fiz um vídeo específico sobre isso, mas ele permite fazer animação 3D, o libgdx, tá? Se quiser dar uma olhada. Realmente, Arthur, essa ideia do banco de dados é bem parecida, né? Vocês criam lá a tabela de vocês e vocês começam a inserir informações, cada tupla lá da tabela. A ideia de abstração é a mesma. Inclusive, existem bancos de dados orientados a objeto, que é exatamente isso. A gente salva o objeto no banco de dados. Tá. Beleza. Só questões por enquanto? Não? E aqui, no restante do meu main, depois de criar os meus objetos, eu vou poder interagir com eles. Então, eu fiz algumas coisas aqui para chamar, acessar os atributos. Ó. Escrevi na tela o nome e o peso do cachorro C1, que era o Pluto. Ó, apareceu lá, Pluto 5.0. Modifiquei o nome do Pluto, agora ele se chama Pateta.
e modifiquei o peso dele para 3 e disse que ele engordou. Então ele tinha 5 e ele passou para 8 e agora se chama Pateta, tá gordo mesmo. Aqui eu verifiquei se ele é filhote, chamei aquela função do filhote para o objeto C1 e disse que ele é filhote, porque deu verdadeiro. Aqui mostrei as informações do Snoopy, ó. Então ele se chama Snoopy, o peso dele é 8. E verifiquei se ele é filhote, ele não é, ele é adulto. Então ele veio para o else e mostrou que ele é adulto. Questões aqui, pessoal, para saber como chamar os métodos, não entender alguma coisa dessa parte de... Sor, esse Diga. novo peso engordou, tu pegou lá na classe, na classe cachorro, né? Isso aqui que tu disse que está escrito aqui? Isso. Isso aqui é um jeito do IntelliJ mostrar só, na realidade. Ele não tá, Ah, isso tá. aqui, de fato não está escrito aqui, né? É só Tá, para a gente entendi. enxergar, é um jeito que ele tem de nos auxiliar, né? Mas por isso que é Aí bom isso vem botar da função, né? isso aí. Ah, tá. Por isso Tá, que é bom botar entendi. um nome útil ali, né? Que diga alguma coisa mesmo, porque aí aparece aqui quando a gente está programando depois, né? Tá. Bom, pessoal, e finalmente, não precisa se assustar aí, a gente não vai implementar uma biblioteca universitária, tá? A gente tem que pensar só, como se a gente fosse implementar. Então, qual é o primeiro passo, se eu fosse implementar uma biblioteca? Seria pensar em quais objetos que eu tenho lá. Ou seja, tendo essas definições aqui, isso aqui é como se fosse uma entrevista com a pessoa lá que contratou vocês para implementar o sistema, tá? Então ele vai dizer algumas informações úteis, pode ser que alguma coisa daqui não seja útil para vocês, mas a ideia é que vocês identifiquem aqui quais são o tipo de classe que vocês têm que criar novas. E a única coisa que vocês vão fazer aqui é criar essas classes. Vocês não precisam fazer programa principal nenhum. Quem quiser fazer algum para testar, pode fazer, mas você tem que definir, por exemplo, eu vou ter uma classe professor, vou ter uma classe aluno, quais são os atributos que eu vou ter em professor, quais são os atributos que eu vou ter em aluno, quais são os métodos que eu vou ter nessas classes aqui, eu vou ter uma classe livro. Então, esse primeiro exercício é mais para pensar e começar a entender a orientação a objetos do que qualquer outra coisa. Então, vocês vão fazer um projetinho no qual vocês vão criar essas classes, e só. Não vão criar main, não vão criar nada. Tentem criar pelo menos 2 métodos por classe, para ficar um pouquinho mais interessante. E é isso, tá? Sora, Diga. por exemplo, se eu tiver uma classe livro e, sei lá, uma classe revista científica, eu posso ter os mesmos atributos para duas classes? Pode. Futuramente a gente vai ver como é que a gente resolve esse problema, tá? Como é que a gente remove essas coisas que estão repetidas, mas por enquanto é isso aí. Pode ter coisa separada. E uma observação interessante é que, por exemplo, vocês podem ter como atributo, esqueci de falar aqui, vocês podem ter como atributo aqui, né, os tipos primitivos, que nem a gente já viu agora, mas vocês podem ter como atributo aqui um objeto de uma outra classe. É possível. É isso que acontece com string, na realidade. Vocês podem notar, ó, que string, ela é um tipo que tem letra maiúscula, ela não fica da cor, né, do double, do int, ó, do boolean. Por quê? Porque ela é uma classe de verdade. Ela não veio com um tipo padrão de Java, criaram depois da primeira versão de Java, só que foi usado tanto esse cara aqui, que incorporaram esse tipo novo como padrão. Se eu tiver um projeto aqui, ó, e segurar o Ctrl e clicar em string, ele vai abrir a classe string. Ó, realmente tem uma classe lá, um arquivo, ó, dentro de Java. Opa! Que foi o Lee que fez, ó. Cadê? Tinha até o autor aqui. Será que é 2001 isso aqui? Pode ser. Lee Boyton. Ó, tem os autores aqui de quem fez o string, ó. Que loucura. E aqui tem toda a classe, ó, com seus atributos, com seus métodos. Tem muita coisa aqui, né? E ela aparece maior ainda por causa desses comentários aqui que explicam o que faz e coisa e tal. Então, só essa pequena observação, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Tá, tranquilo. Pode me mandar que eu ponho no Moodle lá, Rafael. Não tem problema.
Então aqui, pessoal, voltando. Então só essa pequena observação, né? Quando vocês forem fazer esse exercício aqui, vocês podem pensar nisso. E é isso. Então, segunda a gente vai fazer essa rodada de intermediária ali para vocês me darem um feedback, ver se tem algum problema, quem está com dificuldade. Se alguém também quiser me mostrar, ó, já fiz quero ver se está certo, se não está. A nossa aula síncrona vai ser com esse foco. E se alguém tiver outras dúvidas, pode trazer também, não tem problema nenhum. Então vai ser mais para tirar dúvidas a aula de segunda-feira do que para qualquer outra coisa. A de segunda eu não vou gravar, tá? A de hoje eu estou gravando. Essas de dúvidas, para vocês ficarem mais confortáveis aí, não ficar com tímidos, eu não vou gravar. Mas essa de hoje aqui eu vou gravar, tá sendo gravado. A aula de segunda é 9h10 também? 9h10, mesmo horário. E a segundo exercício é para responder. Se vocês quiserem fazer essa aqui como comentário em algum arquivo para mandar tudo de uma coisa só, pode ser, não tem problema nenhum. Então, vocês podem usar essa numeração aqui para responder, né? Essa de completar. Talvez tenham que pesquisar alguma coisa na internet e tal, mas não é nada de muito complexo. E essa última aqui é de verdadeiro ou falso. E essas duas atividades aqui estão lá como eu comentei antes, estão aqui no nosso... O link tem lá no Moodle, né? E estão lá no nosso Google Classroom. Não sabia que vocês recebiam um e-mail. Vocês vão submeter por aqui e aí eu consigo dar o feedback para vocês também por aqui. Tem mais alguma questão, pessoal? Então é isso. Boa semana para vocês. E até segunda. Obrigada, Tchau, Sor. Sor. Boa semana. Tchau. Até mais. Obrigada, Sor. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. obrigada. Tchau, Sor. Tchau.